Estamos de volta com o canal Esportes e depois do rápido intervalo, vamos falar agora com o Fernando Murta a respeito do momento do futebol de Alagoas. Hoje à noite, a partir das 19 horas, ou seja, no popular 7 da noite, o CRB joga contra a equipe do Juventude no estádio Rei Pelé. Enfrenta o Juventude, querendo reverter uma vantagem que a equipe gaúcha construiu na última sexta-feira, quando venceu o CRB pelo placar de 2-0 lá em Caxias do Sul. O resultado fez o CRB, ou faz pelo menos, provoca o CRB, né, a conquistar pelo menos 2 gols para tentar a decisão através dos tiros livres da marca penal. O resultado, na sua opinião, foi surpreendente, Murta, pelo momento do CRB, ou o CRB caiu de rendimento nos últimos jogos? Eu perguntei, Murta, para você se o resultado foi surpreendente do Juventude vencer o CRB por 2-0 ou o CRB caiu nos últimos jogos. É possível reverter essa vantagem hoje à noite? Olha, é surpreendente o resultado não foi, né? Agora, a reversão desse resultado por parte do CRB, ela não é fácil. É uma decisão impossível, mas quase impossível. Vai depender do início da competição, vai depender muito de como essa coisa se desenvolve. Se o CRB conseguir, de repente, logo no início da competição, logo no início do jogo, pode ser que a coisa melhore. Aí será muito difícil. É claro, o Juventude deve vir aqui jogando fechado, explorar os contra-ataques para jogar no erro do adversário, mas o torcedor do CRB não pode desanimar, tem que acreditar sempre, esperar que o Léo Gamalho volte a apresentar um bom rendimento, volte a ser o Léo Gamalho no início do campeonato da Série B, apesar de agora ser outra competição, ser exatamente a Copa do Brasil, e é uma motivação muito grande, exatamente dos jogadores do CRB, por conta desse prêmio anunciado pela diretoria, R$400 mil, para serem divididos entre os atletas. Acho que entra dinheiro no capitalista, claro que todo mundo se motiva, todo mundo quer uma vitória, e vamos torcer muito pelo CRB, porque é bom para o de Alagoas e é bom para nós também da Crônica Esportiva. Há uma relação simbiótica entre a Crônica e os clubes. Vejam Arapiraca, o ASA para, a Crônica Esportiva de Arapiraca diminui, muitas pessoas são demitidas, depois são readmitidas, fica aparecendo até aquela fase do cortador de cana. Quando vem a safra, contrata o cortador. Quando acaba a safra, demite o cortador. Está assim na mídia de Arapiraca por conta do ASA. Muito bom que os clubes de Alagoas estejam sempre, mas sempre mesmo, disputando competições nacionais para movimentar toda a economia que gira no entorno do futebol. Murta, o que o Fernando Murta está colocando aí tem muita razão quando ele diz que a economia ela sofre um impacto e naturalmente a comunicação ela sofre diretamente quando o futebol para, principalmente para um cronista esportivo, isso é notório, né? Em Arapiraca o ASA fechou as portas para a temporada, né? Só volta a jogar ano que vem, então já sentimos uma certa timidez no mercado que é geralmente muito aquecido na comunicação em Arapiraca, mas com essa parada do ASA fica realmente inviável para que as emissoras de rádio e de TV possam fazer investimento em profissionais de qualidade para poder manter seus postos no ambiente de trabalho. Ô Murta, a respeito dessa situação, eu vou pedir inclusive para que o nosso Emerson das imagens possa colocar a provável formação do CRB para o jogo desta noite contra o Juventude, para dar uma base para isso que o Murta colocou, né? Falando exatamente até de uma presença do Léo Gamalho, pedir para que o nosso Emerson coloque aí no vídeo rapidinho um provável time do CRB. Está tudo separado, a aba toda certinha aí, para você só soltar aí na tela para o nosso telespectador, por favor. Vamos colocar aí a provável formação do CRB com o nosso Fernando Murta. Ah, tá certo. Nosso Fernando Murta vai continuar com a gente comentando exatamente esse momento do CRB e vai dar uma passada do CSA daqui a pouco. Mas vamos ver então o provável time do CRB. Coloca aqui rapidinho na tela. CRB com Vitor Souza, tem o Lucas Mendes ou Moacir no lado direito, o Gum e o Reginaldo Júnior, os dois zagueiros, Igor pelo lado esquerdo, que é o Igor Cariús, Claudinei, Carlos Jatobá, meio campo na armação tem o Diego Torres, nas extremas tem o Luigi pelo lado esquerdo e o Magno Cruz pelo lado direito, e centralizado o Léo Gamalho. Essa é a formação ideal para aquilo que o técnico Marcelo Cabo tem à sua disposição, hein, Murta? Ele tem que colocar isso. E voltando ao tema Léo Gamalho, eu acho o seguinte, vai depender muito do Léo Gamalho receber as bolas. Também acho. Se ele não recebe bolas, não tem como produzir para o CRB. Ele não é aquele jogador de criar jogadas, apesar dele vir também um pouco para o jogo e fazer o passe, mas o Léo Gamalho precisa ser lançado, ele precisa receber bolas, ele é um excelente cabeceador.
Então, esse aspecto o CRB também precisa explorar nesse jogo de hoje. Então, se tem uma armação de qualidade para propiciar as bolas para o Léo Gamalho, claro que isso já é um fator importante e um fator decisivo para o time do CRB. O técnico do CRB vai ter que mudar o seu perfil, porque o perfil do técnico do CRB, desde que estava no CSA, é o seguinte: ele joga o primeiro tempo em condições normais de temperatura e pressão. Se fizer um golzinho, se fizer meio gol no segundo tempo, são 2 linhas de 4 ali à frente da zaga, trancando, um jogador um pouco mais à frente e outro mais avançado. É assim que ele tem jogado. Isso. Numa partida em que ele precisa fazer no mínimo 2 gols para levar a decisão para tiros livres da marca do pênalti, ele vai ter que ser mais ousado. Então ele vai ter que sacudir um pouco mais esse time, agitar esse time do CRB, balançar o galo para cima. Então, vamos ver se ele joga esse balanço, Viderlan, sacode o galo para voar em cima do Juventude, porque senão fica complicado. Muito complicado. Fernando Murta, vamos falar um pouquinho do CSA, já que os bastidores do CSA, eles também andam bem agitados, né? O CRB tem a agitação pela expectativa em passar para uma próxima fase da Copa do Brasil. No CSA, desde que o Agel foi convidado pelo presidente para retornar ao comando técnico da equipe, isso gerou uma certa divisão de opiniões no ambiente do clube. A parte da diretoria queria, outra parte não queria, conselheiros queriam, outros não queriam. Resultado, o Agel durou apenas 17 dias nesse retorno. E quando o Agel saiu destilando tudo que era possível para poder ainda contribuir com a bagunça do ambiente do CSA. Falando do diretor de futebol, do Rodrigo Pastana, dizendo que o rapaz era mau caráter. Ninguém aqui tem como provar isso, né, Murta? Mas eu gostaria que você falasse exatamente dessa sua análise do momento vivido pelo CSA em seus bastidores, Murta. Exatamente, o Agel tocou fogo aí no time do CSA. Eu acho que ele não era o melhor nome para vir comandar o CSA. Agora, também acho que você tirar um cara com 17, 18 dias de trabalho, o que é que você pode cobrar de um treinador com 17, 18 dias de trabalho? E aí, acho que o erro da diretoria do CSA. O problema do CSA não era com o Eduardo Batista. Acho que o Eduardo Batista deveria ter sido mantido. É um grande nome do futebol brasileiro. Já dirigiu grandes equipes, Fluminense, Palmeiras, Sport do Recife. Teria tudo para fazer um grande trabalho no CSA. Agora precisa qualquer técnico que chegue ser apoiado. Então vamos torcer agora para que o novo técnico possa fazer um resultado. O Agel realmente tocou fogo aí o Rodrigo Pastana, o novo executivo do CSA. Ele foi dizer, abre aspas, que o cara é ladrão, que o cara é gaveteiro, que o cara é picareta, que o cara pega dinheiro de dirigente, que o cara pega dinheiro de jogador, que o cara pega dinheiro de empresário. E foi ele que indicou o técnico do CSA, que é uma figura que não é conhecida, não é um técnico de nome como era o Agel e como era o Eduardo Batista. Aí o que acontece? O que é que o torcedor fica pensando agora? Bom, agora esse treinador vai ter na mão o Rodrigo Pastana. Ele vai contratar o Viderlan, 800 quilos, e vai dizer, ó, escale o Viderlan domingo. Vai pegar o Fernando Murta com o joelho quebrado e dizer, escale o Fernando Murta no domingo. Então, como a Agel já fez essa explanação, já detonou o Pastana, que virou uma pasta, e o Pastana não se pronunciou, o Pastana não disse nada, aceitou pacificamente as palavras do Agel, eu não sei para onde vai. Uma coisa é certa, se ele por acaso estava pensando em fazer algum esquema de levar dinheiro de empresário, levar dinheiro de jogador, diante das colocações do Agel, que se tornaram públicas, ele vai ficar na dele, ele vai se aquietar, porque qualquer coisa que faça, aí vão dizer, ó, está vendo o que o Agel disse? De repente ele contrata uma lazeira, como a gente diz, e o treinador escala. O cara joga mal 10 partidas e o treinador mantém. Aí o cara vai dizer, não, quem trouxe esse cara para cá foi o Rodrigo Pastana. Então, o Agel tinha razão. Acho que isso vai fazer com que ele trabalhe com muita seriedade. Não estou dizendo que ele não é sério. Eu não tenho nenhuma base para acusar o rapaz de nada. Tem que esperar ele fazer o trabalho dele. Agora, que as acusações do Agel são muito, mas muito pesadas, pelo amor de Deus.
Você tem razão quando você diz, e lembrando que isso são acusações que já circulam na internet. O próprio Rodrigo Pastana ontem, em entrevista para a imprensa, já deixou claro que vai tomar as providências no âmbito jurídico para processar o ex-técnico do CSA, Agel Fux, que colocou esses áudios. Eu vou dizer o seguinte, Murta, com a era que nós temos hoje, quando o cara passa um vídeo para grupo de WhatsApp, é porque ele está querendo que a coisa viralize. Então, eu não posso chegar aqui e dizer que o Agel, ele não teve uma intenção de querer fazer com que, de uma forma ou de outra, esse áudio vazasse ou chegasse para diretores do CSA e até para o próprio técnico Rodrigo Pastana. Inclusive, até um áudio que ele mandou para o próprio presidente Rafael Tenório. Se ele direcionou um áudio para o presidente do CSA e esse áudio chegou até a minha pessoa, é porque alguém que o Rafael Tenório passou esse áudio, que ele tem muita confiança, acabou passando, viralizando para um, para outro e chegou para todo mundo. Ou seja, o CSA precisa organizar um pouco essas notícias, principalmente as notícias negativas, para não bagunçar ainda mais o seu ambiente para uma sequência de Série B, né, Murta? É verdade. Inclusive, quem quiser escutar esse áudio, eu vou aproveitar aqui para vender o meu peixe, Vidarlan me permita. Claro. Esse áudio do Agel está lá no canal Bola no Ar, no YouTube, que é o nosso canal. Você acessa lá o canal Bola no Ar, você vai escutar o áudio do Agel detonando o Pastana. Agora, a mágoa deve ser muito grande, porque o problema foi quando ele trabalhou com ele lá no Curitiba. E olha quanto tempo faz isso que o Agel mantendo para a diretoria do CSA, não sabendo dessa bronca do Agel Pastana, perdeu a oportunidade de não demitiu o Agel e fazer com que o Agel pedisse demissão. O Agel disse, né, alto, o seguinte: olha, presidente, se eu soubesse que o senhor estava contratando o Pastana, o senhor não tinha precisado me botar para fora. Eu mesmo tinha pedido para sair, porque eu trabalho com esse canalha, com esse vagabundo, com esse ladrão. Então, na sua teve um ladrão. E quando ele disse que o cara pega dinheiro do jogador e pega dinheiro de empresário. Aí complica de vez, mas eu acho que é bom que o CSA tenha uma reunião com as pessoas, coloca o presidente Rafael Tenório, acho que vai conseguir contornar o problema isso causado à distância, isso é um tele problema passado. Muito bem, vamos tentar aqui fazer um novo contato com o nosso Fernando Murta, o Emerson, para dar uma melhorada na qualidade, né? Para, inclusive, manter esse padrão que nós da TV Mar Canal 525 pela NET Claro sempre gostamos de manter para o nosso telespectador. Vamos tentar refazer essa conexão com o nosso querido Fernando Murta, que tem participado hoje com a gente, está nos dando a honra e comentando sobre aspectos que o futebol de Alagoas coloca em destaque, que o futebol de Alagoas coloca em evidência. Passamos no momento do CSA, né? O CSA que vive um momento muito delicado na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo vindo de vitória, né? Venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-1 no último final de semana aqui em Maceió, mas o quadro do CSA ainda requer muitos cuidados na competição. O CRB joga hoje à noite às 7 contra a equipe do Juventude, mas isso é pela Copa do Brasil, é a partida da volta da quarta fase. Se o CRB passar, está em jogo aí R$2,5 milhões de cota pela continuidade na competição. Então, para o torcedor do CRB vale muito essa partida, né? Tem uma expectativa enorme, não só o fato da equipe passar para uma fase em que, na teoria, existe uma possibilidade muito maior de pegar equipes de maior porte do futebol brasileiro para poder movimentar exatamente toda uma questão visual da imagem do clube, mas também trazer um acréscimo financeiro para o investimento no restante da temporada. Quando o Fernando Murta estiver aqui comigo, você pode até avisar, viu, Emerson? Deixa eu só passar aqui rapidinho que a situação da Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto nós estamos retomando, o Coruripe perdeu no último domingo para o Vitória da Conquista pelo placar de 2-2 e começou com o pé esquerdo a competição. Lembrando que tanto o Coruripe como o Jaciobá, que são os representantes de Alagoas na competição, esses dois times se encontram no grupo 4 da Série D, que é a 4ª divisão do futebol nacional. O Jaciobá chegou a vencer, virar o jogo em cima do Central, perdeu depois de um gol de pênalti e acabou reagindo no segundo tempo, fez 2 gols, mas acabou cedendo um empate já no finalzinho, aos 40 minutos do segundo tempo, e deixou pelo menos um empate, um ponto somado, né, nessa estreia na Série D, que é a 4ª divisão do futebol nacional. Lembrando o seguinte, que no ano que vem, os representantes de Alagoas na Série D são Asa e Murici, tá certo? Então, para o Jaciobá e para o Coruripe, para pensar em Série D, o Campeonato Brasileiro no ano que vem, precisa fazer bonito esse ano, para poder passar, quem sabe conquistar o acesso,
para poder pensar em Campeonato Brasileiro depois do encerramento do Campeonato Alagoano no ano que vem. Já tem o Fernando Murta de volta, já comigo? Já tem o nosso Fernando Murta, Emerson? Vamos lá, contato aqui comigo, meu amigo, vamos lá? Rapidinho. Temos aqui? Murta, vamos falar um pouquinho dessa questão do centro de treinamento do ASA, nesse finalzinho aqui do Canal Esportes. Como é que você tem acompanhado tudo isso? O ASA que fez um investimento, comprou um terreno, uma área muito bacana para a construção do centro de treinamento. Ontem eu recebi aqui no estúdio o Bruno Euclides, ex-presidente do ASA, assumiu o ASA em 2014, né, até o finalzinho de 2014, e falava da preocupação a respeito da forma como o ASA vai gerenciar esse patrimônio, essa estrutura que me parece que anda abandonada pelas imagens que chegam da cidade de Arapiraca. Como é que você analisa tudo isso, vivendo de perto, já que você também prestou seu serviço para as emissoras de Arapiraca nos últimos anos, hein, Murta? Olha, Viderlan, acho que foi uma falha, vamos dizer assim, de planejamento da diretoria do ASA então, porque eles começaram a construção de um centro de treinamento sem ter o dinheiro para terminar. Veja o CRB tinha o dinheiro para começar e para terminar. O CSA agora também vai fazer o seu centro de treinamento, mas tem o dinheiro para ir do começo até o final. O ASA não, o ASA tinha um dinheiro para começar, mas não tinha um dinheiro para encerrar. Aí o que aconteceu? No meio da construção parou. E aí, obra parada é muito mais cara do que obra não iniciada. Era muito melhor ter capitalizado e depois você ter feito esse centro de treinamento. Esse centro de treinamento fica lá nas Bananeiras, como se chama em Arapiraca, e o prefeito falecido, Rogério Teófilo, um torcedor apaixonado do ASA, ele tinha dito a mim que, como ele ia fazer um complexo esportivo na região, ia aproveitar essa obra do governo do município de Arapiraca e iria concluir o centro de treinamento do ASA, porque ficava perto ali, ficava englobado exatamente na situação. O problema é, eu não sei se a Câmara de Vereadores iria permitir e se o Tribunal de Contas iria permitir. Aí, para piorar, o prefeito faleceu, é outra pessoa que está à frente do município. Agora, em novembro, nós teremos eleição, outro prefeito para a cidade de Arapiraca, vários nomes aí aparecendo, e o prejuízo ficou com a ASA, porque se você vai agora retomar essa obra, de repente uma parede que estava levantada, essa parede já teve infiltração, está ameaçando desabar, você vai ter que derrubar a parede e construir de novo. Então, eu digo, obra inacabada é pior do que obra não iniciada, e esse foi um pecado capital cometido pelo ASA no afã de fazer o centro de treinamento. É igual aquele cara que compra um terreno na beira da praia, não tem dinheiro para fazer a casa, faz o alicerce e levanta o muro, e depois para. Quando ele vai continuar, o pedreiro diz, amigo, ó, essa parede aqui tem que derrubar, essa outra aqui tem que derrubar, e você acaba perdendo o dinheiro investido. Então, acho que foi um dinheiro perdido da equipe do ASA nesse sentido. O ASA que padece nesse momento de um apoio maior do empresariado. Você falou aí do Bruno Euclides, eu sou fã do Bruno Euclides porque eu acompanhei a gestão dele. O Bruno assumiu quando ninguém queria assumir, e depois que o rapaz começou a fazer um trabalho, patrocínios foram retirados, patrocínios foram reduzidos, tentaram deixar o cara sozinho, pessoas se afastaram e chegou o ponto, e chegou, né? O ASA despencou da B para C, da C para D, da D virou um time fora de série, e agora, na Copa Alagoas, ele conseguiu uma vaga para disputar a Série D de dado, mas no ano que vem. Quer dizer, futebol em Arapiraca parou, tem a movimentação agora por conta do Jaciobá, que disputa a Série T de dados, está jogando em Arapiraca, mas se não fosse isso, Arapiraca estaria sem nenhuma atividade esportiva nesse segundo semestre de 2020. É lamentável porque isso afeta muita gente, principalmente o mercado de Arapiraca, que era um mercado do rádio muito aquecido. Arapiraca não tem canal de televisão. Você tem ideia, Viderlan? As emissoras de Arapiraca estavam pagando salários maiores e melhores do que o da capital, o que atraiu muitos profissionais da capital para lá, e de repente o ASA sai de cena e aí fica todo mundo. Eu entendo, o empresariado tem que tirar, você não vai manter uma equipe com 10, 20 pessoas se você não tem atividade, você mantém o básico, o cara que apresenta a resenha, o repórter do clube, e de acordo com a criatividade você convida um, convida outro, faz uma enquete, faz uma pesquisa. O Guimarães é muito bom nisso, tem conduzido muito bem o programa que ele apresenta na 96 FM, mas equipes enxutíssimas, e as pessoas que ficaram são pessoas que não ficaram especificamente só para fazer esporte, faz o esporte, também faz outra atividade dentro da rádio, porque realmente
não dá para manter desse jeito. E tem o seguinte, o time quando sai de atividade, o patrocinador também vai embora. Vai fazer o quê, né? É verdade. Lamentável, espero que o Asa volte aos seus grandes momentos, aos seus grandes dias. Murta, eu quero agradecer a sua participação e quando eu encerro o programa, eu gosto sempre de fazer menção para o profissional que nos passa respeito. Você é um dos poucos profissionais da crônica esportiva de Alagoas que tem as mãos limpas, né? Que mantém exatamente o seu perfil ético acima de qualquer coisa. E sabemos que você paga um preço muito alto por isso, por entender que essa ética que precisa ser seguida, aquilo que a gente aprende na faculdade, aquilo que, quando sentei, por exemplo, na faculdade, que tinha em alguns nomes, como hoje o produtor e nosso professor Alexandre Lino, que passava que é preciso manter os padrões éticos em determinadas situações, e na maioria do tempo na comunicação, você quando adota para o campo da prática isso, você acaba sendo um sujeito muitas vezes mal interpretado. E eu, assim como fiz com o Pel Marques há algumas semanas, eu te agradeço, cara, eu te respeito muito como profissional, deixo de público isso. Acho que nós, como membros da Crônica Esportiva, nós deveríamos ter um pouco mais de humildade. Eu não sou mais nenhum garoto na Crônica Esportiva, não tenho essa lista de serviços prestados que o Fernando Murta tem, mas gostaria de encerrar o programa dando o nosso muito obrigado pelos serviços que você prestou na comunicação e continua prestando na comunicação de Alagoas, sendo um cara ético, um cara decente, um cara que muitas vezes acaba falando exatamente aquilo que o torcedor gosta de ouvir, aquilo que o telespectador gosta de ouvir, e pode ter certeza, você ofereceu um ganho enorme hoje aqui com a sua participação no Canal Esportes. Volte outras vezes, Murta. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Viderlan, a participação e agradeço as suas palavras, também o respeito por você é recíproco e foi um prazer muito grande ter participado nessa nova tecnologia, você e eu aqui na minha casa e você aí no estúdio, a gente podendo conversar normalmente. Muito obrigado, sou muito grato à TV Mar, a você, a todos os profissionais que integram o programa. Foi um prazer muito grande, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês e para você que está em casa aí nos assistindo. Obrigado. Esse é o professor Fernando Murta, vai encerrando com a gente aqui o Canal Esportes. Fica aí conosco, viu, Murta? Vamos encerrar juntos aqui o programa. Amanhã eu te espero, 11h30 da manhã, para uma nova edição do Canal Esportes, com os nossos convidados, debatendo os assuntos de momento do futebol de Alagoas e a repercussão da partida do CRB hoje à noite com o Juventude pela Copa do Brasil. Te espero amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.